Ok. Então, o logaritmo é quando a gente não consegue igualar as nossas bases para usar a propriedade de cancelar as bases e igualar os expoentes. Ou seja, o logaritmo é aquele expoente que a gente não consegue determinar resolvendo uma equação exponencial. E aí os matemáticos deram o nome para esse expoente de logaritmo. Certo? Então, aqui, se a minha base deste lado aqui fosse 9, estaria tranquilo, né? Fácil de você igualar as bases, né? Aí fazendo a fatoração, 3x igual a 3 ao quadrado, e aí beleza. Bases igualadas, cancelou, cancelou, o x igual a 2, né? Então aqui a gente vai usar, vou usar um código com vocês, tá? Um código. Eu vou falar o seguinte, o número que transforma, entre aspas, o 3 em 9, vai ser o 2, que é o expoente, tá? Então eu vou falar dessa forma para a gente simplificar a nossa linguagem aqui, certo? E na hora de você usar o logaritmo, fica uma coisa mais simples. Então, quem é o número que transforma o 3 em 9? É o 2, porque 3 elevado a 2 é 9. Fechou? Agora, se eu fizer a mesma pergunta aqui, ó. Se eu fizer a mesma pergunta aqui, qual é o número que transforma o 3 em 17? Aí isso aqui deu uma bugada, pessoal, na cabeça dos matemáticos, tá? Porque a gente não tem muita informação a respeito desse expoente aqui. Na verdade, a gente nem consegue, usando a matemática do ensino médio, tá? A gente não consegue determinar exatamente o valor desse x. Mas a gente consegue fazer uma aproximação aqui. Por exemplo, ó, se o x fosse 2, a gente sabe que seria 9, não é verdade? E se o x fosse 3, iria passar do 17, né? Porque ia dar 27, não é verdade? Se o x fosse 2, ia ficar 9. E se o x fosse 3, iria ficar 27. Então, a única informação que eu tenho a respeito desse expoente, pessoal, é que ele é um número que está entre o 2 e o 3. Então, o x ele é um número maior do que 2 e menor do que 3. E a gente não conseguirá muitas informações a mais do que isso. Então, para que serve o tal do logaritmo? Nada mais, pessoal, para fazer uma referência ao meu expoente usando uma outra notação. É só isso. Tá? Por quê? Mesmo com logaritmo, eu não consigo calcular o valor desse x aqui. Tem alguns artifícios, como usar algumas propriedades? Até tem, certo? Mas, no geral, eu não consigo determinar o valor de x. Então, a única coisa que eu sei nesse caso é que ele é um número entre 2 e 3, nada mais. Bom, então os matemáticos falaram, vamos dar um nome para esse cara aqui. Vamos dar um nome para ele. E o nome foi logaritmo. Então, esse x, ele é o logaritmo de 17 na base 3. Então, eu apenas fiz uma transposição aqui da exponencial para o logaritmo. Tá? Então, o x é o número que transforma o 3 em 17. E a gente vai representar ele desta forma a partir de agora. Então, o que é o logaritmo? A gente lê assim, logaritmo de 17 na base 3. Você vai se fazer a seguinte pergunta quando você vê um logaritmo. Toda vez que você vê um logaritmo, você vai se fazer a seguinte pergunta. O logaritmo, que número que transforma o 3 no 17? É essa a pergunta que você vai fazer. Que número que transforma o 3 em 17? Que é a mesma coisa que eu perguntar. Que número que eu elevo o 3 para dar 17? Certo? É só uma questão de notação. Nada mais do que isso. Certo? Entenderam a notação? Esse 17, que era o meu resultado da potência, né, ele vai virar o meu, vamos dar nomes aqui,
que a gente chama de logaritmando. Então, o 17 é o logaritmando. Logaritmando. O que o 3 era na minha exponencial? O que o 3 era? Como é que a gente chama o 3? Base, né? Ele continua sendo chamado de base. Tá? Então, o 3 é o que nós chamamos de base. E o x? O x é o nosso famoso... O quê, gente? O x é o quê? X é expoente, né, pô? Isso, era o expoente, só que agora ele passou a se chamar como? Pode ser que seja logaritmo, mas pode ser que não Logaritmo, também. certo? Logaritmo, tá? Então, o x, que era o nosso expoente, agora passa a se chamar logaritmo. Logaritmo. Bom, a gente só trocou a notação, né? Por quê? Encontrar o valor de x, que é bom, nada, né? Na verdade, né? Então, na verdade, o logaritmo, pessoal, ele foi só uma picaretagem, digamos assim, tá? Só mudou a notação, mas não resolveu, não encontrou. Então, Jefferson, e aí? Se eu estou resolvendo uma conta, eu chego nisso daqui, e você pede para calcular x. Então, você vai colocar que x é igual ao logaritmo de 17 na base 3. Ok? Beleza? Ok? Só uma questão de notação. Tá? Entenderam a notação? Dá um joinha, por favor. Se entenderam a questão da notação do logaritmo. Porque é isso que dificulta. Às vezes o aluno está ali vendo a notação do logaritmo e fala, nossa, mas o que é isso? Então, o que você precisa saber é como é que você transforma o exponencial no logaritmo e o logaritmo voltar para o exponencial. Tá bom? Isso que a gente vai ver agora. Bom, mas existem alguns logaritmos que eles são imediatos. Dá para calcular. Só que aí, para você calcular o logaritmo, aí você vai voltar para a exponencial, tá? Que é calcular o expoente, que é calcular o valor de x. Então, quando você conseguir resolver o seu logaritmo, é porque você consegue resolver a exponencial. Então, teoricamente, não precisaria do logaritmo, na verdade. Mas aqui, vamos lá, para a questão da notação. Logaritmo, alguns são fáceis de resolver. Por exemplo, ó, o log de 4 na base 2. Isso aqui é um expoente, tá? Qual que é a pergunta que você tem que se fazer quando eu quero calcular um logaritmo? Qual que é a pergunta? Que número transforma o 2 em 4? Quem é, gente? Quem que é esse número? 2. O 2. Então, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Por quê? Porque quando você pega a sua base, ó, agora eu vou passar para a linguagem da exponencial. Quando eu pego a minha base e elevo a 2, que é meu expoente, o resultado vai ser o logaritmando. Ó. E sempre vai ser esse ciclo aqui. Ó. Você pega, eleva a 2 e o resultado vai ser o logaritmando. Sempre vai ser esse ciclo aqui, tá? Se eu pedir para vocês, calcule o log de 27 na base 3. Então, qual é o número que transforma o 3 em 27? Quem é? Quem é? 3. 3. Por quê? Porque quando você pega o 3 e eleva a 3, o resultado vai ser o 27. Log de 16 na base... Tá vendo que esses logaritmos eu consigo calcular? Mas eu consigo calcular porque eu consigo retornar para a equação exponencial e resolver. Tá? Esse daqui, log de 16 na base 2. Quem é o número que transforma o 2 em 16? Quatro. O 4, né?
Muito bem, 4. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar ele a 4, 2 elevado a 4, o resultado vai ser o meu 16. Então, percebam que é só uma questão de notação, tá? Agora, aqui não é imediato. Agora não é imediato. Por quê? É um logaritmo que eu não conseguiria calcular, porque se eu tentar voltar para exponencial, eu não consigo achar aquele expoente. Que número que transforma o 4 em 15? Aí ele já não é imediato. Então, se eu chamasse isso aqui de x, ó, se eu chamasse isso aqui de x, como é que eu voltaria para a equação exponencial? Como é que eu voltaria para a equação exponencial? Eu pego a minha base, elevo a x, né? Então, 4 elevado a x teria que ser igual a quem, gente? Hã? Quando eu pego 4... 15, né? Isso. Ó, gente, eu travei aqui, né? Porque eu não consigo calcular o x por aqui e também não consigo calcular o x por aqui. Então, se eu chego em um resultado que eu não consigo resolver por equação exponencial, eu não consigo igualar as minhas bases, eu vou escrever o meu expoente como sendo um logaritmo. Só isso, tá bom? Ou, por exemplo, ó, vamos supor mais um exemplo aqui. Agora eu vou dar o contrário, tá? Vou passar daqui para cá, de uma exponencial para um logaritmo. Vamos supor que você está lá resolvendo uma conta, tá? Está lá resolvendo uma conta e você chega em algo desse tipo, que 2 elevado a x é igual a 7. Não sei quem é o x. Então eu vou chamar esse x do quê? Como é que ficaria na notação de logaritmo? X vai ser o quê? O log de quem? De 7 na base 2. Isso. Tá? E aí, pronto, você isolou o seu x. Você só escreveu o x de um outro jeito aqui, uma questão de notação, ok? Bom, essa é a questão da notação. Tem mais coisa, né? Tem propriedades de logaritmos, né? Logaritmos, de certa forma, ele acaba sendo uma ferramenta que vai auxiliar na equação exponencial. Tá? Ele vai auxiliar. Não é uma coisa tão inútil, não, tá? Ele vai auxiliar. Mas o princípio básico dele é isso, é a questão da notação. Tá bom? Certo? Joia? Então, qual que é a definição formal de logaritmo? Vamos para a definição, então. Tá? Se eu falo que o log de A na base B é igual a x, então, volta isso daqui para a equação exponencial, para uma exponencial. Como é que ficaria? Agora eu não estou usando número, né? Estou generalizando só usando letra. Log de A na base B é igual a x. O que isso significa? O que isso significa na exponencial? B elevado a x é igual a... Isso. Quando, ó, o B elevado a x, lembra lá do ciclo, ó. O B eleva a x e o resultado vai ser o A. Bom, então, B elevado a x é igual a A. Ok? É só retomando os nomes aqui, tá bom? O A, na minha equação exponencial, o A ele era a potência, né? É o resultado dessa potência aqui. Agora, o A ele é chamado de logaritmando. Tá? Então, logaritmando. Ok? O B, que era a minha base, continua sendo chamado de base. Certo? E o x, que era o meu expoente, agora é chamado de logaritmo. Questão de nomes aí. Logaritmo. Beleza? Joia? Só vou comentar mais uma coisinha aqui.
Será que o logaritmo existe para qualquer um desses valores aqui? Qualquer valor que eu trocar aqui vai existir o logaritmo? Não. Tem uma condição. Tem condição aqui, tá? Igual, por exemplo, quando você tem fração, você não tem uma condição para o denominador não pode ser zero. É uma condição da fração, uma condição de existência de fração. O logaritmo e a exponencial também têm as suas condições de existência. Tá? Por exemplo, ó, o que acontece? Quando você tem, vamos pensar na exponencial. Quando você tem b elevado a um número igual a a, pessoal, tem que tomar um cuidado. A base, ela, primeiro, não pode ser negativa. Por que a base não pode ser negativa? Porque dependendo do valor do x, a potência não existe. Tá? Para começar. Lembra que quando, por exemplo, se o meu x for meio e minha base fosse menos 2, por exemplo, né? Se eu tivesse isso daqui, base, um exemplo, tá? Se a base fosse menos 2 e aqui o expoente fosse meio, isso aqui não existe, pessoal. Tá? Por quê? Lembra que expoente meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada do número? Pela propriedade de radiciação. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de menos 2, que não existe. Então, se o b for um número negativo, vai dar zika, dependendo do valor do x. Tá? Então, os matemáticos pensavam, vamos fazer o seguinte, vamos já considerar o b maior do que zero. Tá bom. Então, essa é a condição para existir. Tá? Se o b é maior que zero, eu não vou ter problema nenhum. E o b também não pode ser 1, tá? Porque se o b for 1, pessoal, eu não vou ter mais uma exponencial, vou ter uma coisa constante, né? Porque daí para qualquer valor de x sempre vai dar 1. Então, a condição é a seguinte. A base, ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. Se isso aqui for satisfeito, eu não vou ter problema nenhum. Com qualquer valor do x, eu não vou ter nenhum problema. Entenderam? Então, essa é a condição. A base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Consequentemente, agora uma consequência. Se a minha base é maior do que zero, ou seja, um número positivo, não interessa quem vai ser meu x, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, o a também vai ser um número maior do que zero. Como uma consequência. Tá? Isso aqui seria uma consequência. Uma consequência. Consequência. Certo? Então, está aí as condições de existência, pessoal. A minha base, a gente chama de C, tá? Condição de existência. As condições de existência daqui são as mesmas para cá. Então, a condição de existência. O A, que é o meu logaritmando, ele tem que ser um número maior do que zero. E a minha base, ela, além de ser maior do que zero, tem outra condição que ela tem que ser diferente de 1. Ok? Então, por exemplo, não existe logaritmo de menos 7. Tá? Por quê? Menos 7 é negativo. Tá? Ok? Guardem essa informação aqui e a gente retoma na próxima aula. Lembra que a gente tem aula, a terceira aula, hein? É para vir, hein, pessoal? A terceira aula é normal. Ok? Combinado? Joia? Já é, Jeff. Certinho até aqui? Combinado não sai caro, irmão. Oi? Combinado não sai caro. É isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê daqui a pouco. Tá bom? Até já.